Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Mariana Craco, proprietária da Frida Laços e gostaria de desejar as boas-vindas aqui nessa minissérie Viva de Artesanato. Nessa minissérie eu vou te contar tudo que você precisa fazer para o seu negócio de artesanato, principalmente online, dar resultado e as coisas que você pode estar fazendo aí que não vão te levar a lugar nenhum, tá bom? Eu queria deixar bem claro aqui para vocês que eu vou explicar da melhor forma possível para que você saia dessas aulas com clareza, para que você consiga aplicar, porque de nada adianta a gente ficar adquirindo conhecimento, deixando a nossa cabeça toda complicada, toda cheia de conhecimentos e não colocando nada em prática, que isso não traz resultado, tá? É importante colocar em prática e colocar em prática com frequência. Então, quem está te ensinando tem que passar o máximo de clareza possível e é isso que eu estou tentando, fazer através dessa minissérie, te mostrar realmente o que você precisa fazer, como fazer para você colocar em prática e ter resultado. Então, sai das redes sociais agora, não fica aí dando bobeira, foca aqui na aula para você conseguir adquirir esse conteúdo, tá bom? Pega papel, pega caneta, anota o que você precisa aplicar, porque também quando a gente fica vendo conteúdo e não anota, acaba, a gente esquece e não consegue fazer nada para mudar o nosso negócio. A gente tem que ter consciência que o nosso negócio, é responsabilidade nossa e a gente tem que fazer por ele o que a gente quer que aconteça. Então, pega papel e caneta e anota aí o que você precisar. Nesse episódio nós vamos falar sobre como empreender com artesanato, transformando o que você ama em um negócio de verdade, porque às vezes a gente trata ali como hobby, vai tratando como renda extra e não, a gente precisa focar e tratar o nosso negócio como um negócio de verdade para as coisas começarem a funcionar. E como se destacar para vender todos os dias. Você quer isso para você? Ter uma renda de verdade com seus produtos? Saber que você consegue vender todo dia e não só de vez em quando? Essa estabilidade deixa a gente, não é legal. Parar de ficar naquela insegurança se você vai ter dinheiro para pagar as contas ou não, se vai ter venda ou se não vai. Você quer trabalhar e ser reconhecida pelo que você faz? Começar a se sentir realizada, ter o respeito dos seus familiares, fazendo com que eles parem com aquelas críticas, com aquelas implicâncias, que você tem que voltar para o mercado de trabalho e tudo mais? E o melhor, trabalhar fazendo o que você ama, pertinho da sua família, dentro da sua casa? Bom, Mari, mas é muito bom para ser verdade. Será que isso é possível, gente? É possível, lógico que é possível. Se aconteceu comigo e com tantas outras pessoas, é possível sim, tá? Mesmo que você não goste ou que você tenha vergonha de vender presencialmente. Quando eu comecei, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui dos vídeos para vocês, mas eu também tinha muita vergonha, não gostava de vender presencialmente, tanto que até hoje minhas técnicas, e minhas estratégias são focadas no online. Eu não tenho essa venda presencial, faço alguma coisa, mas não direcionada a isso, tá? Então tem muita gente que tem vergonha, que não quer vender, não quer ficar saindo de porta em porta, não quer fazer feira, quer focar mais no online. Então esse negócio funciona muito bem para quem tem essa dificuldade, tá? Ou que não tenha facilidade com a internet, não precisa saber fazer tudo, você vai aprendendo ao longo do tempo, vai mexendo, vai ficando cada vez melhor. A gente só consegue aprender as coisas, principalmente na internet, a partir do momento que a gente se dedica àquilo, que a gente fica ali investindo tempo aprendendo as ferramentas. Ou se você tem aquela crença, não podemos ganhar dinheiro fazendo o que amamos, Muita gente pensa assim, que tem que fazer outra coisa para dar dinheiro e aí depois que tiver dinheiro vai fazer o que ama. Não é muito bem assim que funciona hoje em dia. Você pode fazer o que você gosta sim, principalmente através da internet, que tem um público muito amplo, tá? E pode ganhar dinheiro sim. Ou se você acredite que só funciona para quem já tem dinheiro para comprar material ou para fazer divulgações. Vou mostrar para vocês que eu também comecei com muito pouco e isso não foi empecilho para o meu negócio dar certo. Ou mesmo que ninguém te apoie da sua família. A gente tem que parar de pensar que a gente só não consegue por causa de apoio, que a gente, enquanto ninguém ajudar a gente não vai conseguir. A gente tem que entender que é nossa responsabilidade. Se a gente quer fazer da nossa vida algo diferente, se a gente quer ter um negócio próprio, a gente precisa fazer por ele. Não tem que ficar esperando apoio. Eu sei que muitas estão, às vezes, numa faixa de maternidade aí, no pós-parto e tudo mais, e é complicado mesmo sem ajuda, mas a gente tem que fazer por a gente, porque nem sempre vai ter alguém lá para te apoiar. Pode ser também que você já esteja um tempo tentando vender online e você se dedica e simplesmente nada acontece. Tudo que você faz não funciona.
E pode ser também que você já esteja cansado de fazer produtos, fotografar, faz produto, fotografa e não sabe nem mais onde guardar de tanto produto que você já tem. Bom, se isso acontece com você, ou você não sabe por onde começar e está perdida com tanta informação que a gente vê aí pela internet, porque hoje em dia tem pessoas que estão ensinando, dando dicas e tudo mais, mas que na verdade nunca venderam, não estão preparadas para isso, ou se você já começou e não está vendendo, né? Que você já tem uma loja, já tem um Instagram, mas não está vendendo. É possível que você fique desanimada, sem vontade para divulgar, que você sinta vergonha e não consiga, né? De não conseguir ter resultado, da família ficar implicando e tudo mais, e comece a pensar aí que tem que voltar para o emprego ou que não serve para empreender, né? Antes da gente ter, porque eu digo sempre que empreender não é para todo mundo, mas antes de ter essa certeza, a gente precisa, né, testar, a gente precisa tentar. Bom, eu demorei quase 4 meses para fazer minha primeira venda online, mas ao completar um ano eu já estava vendendo o dobro do que eu achava que era o máximo para uma artesã vender, tá? E no segundo ano eu já comecei a ampliar meu negócio, já comecei a contratar funcionários, então assim, o negócio vai deslanchando, são etapas, né, que a gente precisa percorrer. Bom, mas antes de entrar definitivamente no nosso conteúdo, deixa eu te contar um pouquinho de como eu comecei. Lá em 2015 estava eu casada, 2 filhas, uma de 15 e uma de 5, né? Vivendo nessas duas fases aí que a gente sabe que dá um pouquinho de trabalho. E minha filha mais nova estava completando um aninho, né? Hoje ela tem 5, naquela época ela estava completando um aninho. E, gente, eu estava assim, sem emprego, naquele impasse, vou trabalhar, não vou, trabalhar não paga nem a escola, aquelas preocupações todas, né? A gente quer ficar com os nossos filhos, né? A gente fica naquele período, né, pós-nascimento ali, durante a gravidez também muito apegada, e aí a gente quer continuar mais tempo com os nossos filhos, e aí eu estava naquele impasse, eu ia ter que voltar a trabalhar, não sabia o que fazer, e enquanto isso, né, nesse primeiro ano, eu quase não usava acessório na minha bebê. Primeiro que eu não tinha dinheiro para comprar, segundo que o cabelinho não parava quase nada, ela tinha pouco cabelinho, era só um chumacinho assim, mas bem, bem pouquinho, era quase completamente carequinha. E aí eu procurei, tava saindo, procurei aqui, um lacinho aqui, outro ali, eu falei, pelo menos para usar do jeito que eu quero, porque ganhou uma coisa ou outra, mas era coisas muito, como que eu posso dizer, muito glamurosa, assim, eu gosto de uma coisa mais discreta. E aí coloca no cabelinho, não para, eu usava o velcro, não parava, colocava outro que eu ganhei também, não parava, até que eu pensei, nossa, será que isso, né, difícil de encontrar, será que não é uma oportunidade? Será que não é algo que eu possa oferecer? Porque quando a gente não está encontrando algo, significa que ali está uma oportunidade de alguma coisa ali que ninguém está oferecendo. Aí fui pesquisar, vi que os laços eram muito lucrativos, né? Vi questão de preço de material e tudo mais. E eu tenho uma ligação muito forte com o artesanato desde pequena, né? Quando eu era pequenininha, eu tinha muito contato com a minha avó e ela me ensinou a fazer crochê, ela me ensinou a costurar. Eu mexia muito com miçanga, eu já fiz artesanato com papel de jornal, só que sempre por hobby, né? Nada profissionalmente. Até que eu falei assim, eu já levo um jeito, né, para mexer com artesanato, que é uma coisa que eu sempre gostei, né, mexi com tear também, mas sempre ali, no hobby. Falei, vamos juntar, né, uma oportunidade, um negócio que é lucrativo e um negócio que eu gosto de fazer. Aí fui lá, peguei R$ 40 que eu tinha dentro da carteira e falei, vou investir nisso. Não tinha nem falado com meu marido ainda, fui lá e comprei. Só que eu comprei assim, fitas fluorescentes que não tinha a ver com o que eu ia trabalhar depois, mas foi uma coisa, era o que tinha ali na hora, era o que eu achei bonito, eu comprei, não sabia nem marca de fita nem nada. Aí fui lá, comprei, só que ao mesmo tempo, acompanhando o Facebook e tal, vi que 2 lojas estavam abrindo. Uma já tinha acabado de abrir, quando eu resolvi pesquisar, que tinha a ver totalmente com o que eu estava querendo fazer, e a outra estava abrindo. Eu falei assim, isso na minha cidade, né? Falei, nossa, mal pensei no negócio, já estão abrindo 2 aqui na minha cidade, né? Eu não imaginava a possibilidade que o mundo online traz para a gente, né? Que a gente não tem que, por mais que tenha muito concorrência, se a gente se destaca no mundo online, a gente não precisa ficar se preocupando muito com isso. Mas na época eu me preocupava até com a concorrência da minha cidade. Então eu falei, não vai dar certo. Porque se só aqui na minha cidade, né, com o tanto de concorrente que tem, e só aqui na minha cidade já está abrindo mais 2, eu acho que isso não é para mim. Na minha cabeça eu já tinha desistido, mas eu continuei ali pesquisando uma coisa ou outra. Aí tô lá no grupo,
Isso final de 2015, né? Tô lá num grupo de parto e tal, que eu fiz parto normal na época, dessa minha filha mais nova. E aí uma pessoa vira, né? Uma conhecida vira e fala assim: oi meninas, alguém aqui faz lacinho pequeno, né? Porque esse era um dos meus objetivos. Alguém aqui faz lacinho pequeno? Porque eu tenho uma amiga que é artesã, ela mexe com buquê e tal, só que ela tem mais retalhos, então tinha que ser alguém que faça laços menorzinhos, laços pequenininhos, né? Principalmente para bebê. Eu olhei aquilo e falei, nossa, será que é um sinal isso? Porque você imagina, eu estava lá na dúvida se eu ia começar ou não, não tinha dinheiro para investir e de repente aparece uma mensagem de alguém querendo fazer uma doação para quem fazia laço pequeno. Ela poderia ter falado doação de material, doação de qualquer coisa, mas para laço pequeno, gente, ali naquela hora eu falei, não, isso aqui é um sinal de cima, eu vou ter que aproveitar isso, é um sinal de que eu tenho que continuar, né? Eu falo isso até me emociono porque realmente estava assim, prestes a desistir. E aí, no mesmo dia, eu conversei com essa artesã e ela trouxe para mim 2 sacos enormes de material. Eu fiquei assim, doida, né? Eu coloquei no quarto da minha filha, ocupou todo o chão de material e ela muito querida, inclusive lá no meu Instagram tem, né, eu contando sobre ela, o trabalho dela é maravilhoso, é assim uma pessoa que se diferencia demais no mercado também. E ela veio e já trouxe para mim tudo, é uma pessoa, nossa, espetacular. E aí eu fiquei com todo aquele material, né? E falei, não, agora eu tenho que ir com tudo. Meu marido sempre me apoiou, mas no começo, quando eu falava, é laço, é a internet, ele não acreditava muito, porque quem não tá no meio envolvido, né, acha que não é fácil, que não é possível, que não vende muito e tudo mais. Então, assim, ele me apoiava, né, então eu não tive muito problema nessa questão do apoio, mas ao mesmo tempo eu sentia que ele não acreditava muito. Comecei a postar, tirava foto, postava, depois até vou mostrar algumas fotos aqui para vocês e nada, não acontecia venda e nada. Eu sou formada, né, em publicidade e propaganda, mas na época não tinha essa parte do online, mal tinha Facebook já tinha lançado, mas quase ninguém tinha, foi muito tempo depois que eu terminei a faculdade, que foi começar a usar o Facebook. Então, assim, eu comecei a achar que eu não tinha material suficiente, por mais que eu tivesse tudo aquele material, depois eu vi que eram materiais que eu não conseguia fazer meus lacinhos discretos, conseguia fazer pequeno, mas eram laços mais glamurosos, e que a gente começa, né, a reclamar de tudo, né? Em vez de dar valor àquilo que eu tinha recebido, eu comecei, não que eu não desse valor, eu fiz com o material que eu tinha recebido de doação muita coisa, mas não era realmente o que eu queria. Eu olhava as fotos, estava lindo, mas eu falava, não, eu queria algo mais discreto, daí eu não tenho para comprar, porque não estava tendo venda, né? E aí ficava naquela, não tenho material suficiente, o meu material não serve para o meu trabalho, sem dinheiro, tendo que voltar a trabalhar, porque aí estava naquele impasse, eu já estava quase há 4 meses sem vender nada, né? Postando, e aí chega uma hora que, né, a gente precisa de renda, então precisava voltar a trabalhar. Sem contar que eu achava que ninguém ia gostar, eu não atendia com confiança, eu achava que ninguém ia comprar porque eu estava começando, né? Como que as pessoas iam acreditar em mim? Passa frete então, gente. Eu chorei o primeiro dia que eu tive que passar frete, mas graças a uma amiga minha de hoje em dia, na época ela era uma artesã que já estava no meio, ela me ajudou a passar esse frete e me ensinou, e aí eu fiquei mais tranquila, mas eu cheguei a chorar do dia que eu tive que passar, né, na noite que eu tinha que passar o frete no outro dia de manhã e não sabia, né? São dúvidas comuns que hoje em dia tem muitos vídeos explicando, mas naquela época não tinha. E eu tentava de todos os jeitos usar as formas tradicionais e que eu tinha aprendido lá para vender, né? Só que nada resolvia. Aí eu já queria desistir de novo, já pensava, será que isso é para mim? Será que não é? Aí já começam as cobranças para voltar a trabalhar. Aí eu me sentia culpada, me sentia que meio fracassada, né? Porque tentei, recebi o sinal lá, tive material e não conseguia. Eu já não tinha mais foto para postar, eram quase 3 meses já que eu não estava vendendo. Até que olhando lá meu rolo de câmera para ver, falei, nossa, não tenho mais foto, não tenho mais vontade de fazer. Já tinha feito um monte, né? Já tinha gaveta, caixa cheia de produto. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou postar uma foto que estava aqui. Por quê? As fotos precisam ser boas, sim, mas às vezes a gente tem um perfeccionismo demais. Então a foto tá boa, mas a gente acha que não tá e acaba desperdiçando, né?
material que a gente tinha ali para divulgar. Eu falei, quer saber? Eu vou postar essa mesmo. E posto uma aqui, uma ali, uma ali. De repente recebo uma ligação, uma cliente daqui da minha cidade encomendando 7 laços, né? Por mais que não era uma venda presencial, ela viu através do online, mas começou assim, de repente um orçamento aqui, um orçamento ali, começou a fechar, começou a acontecer e eu comecei a acreditar que aquilo era possível, né? Então eu saí daquela fase onde eu estava me sentindo, né, mal, onde eu estava querendo desistir, onde eu achava que eu não podia, porque aí eu focava nisso e atraía cada vez mais isso, né? Porque a gente fica, não tenho venda, não consigo, não tenho apoio. Se a gente fica só focada nessa negatividade, as coisas não acontecem. E aí, por causa dessa outra oportunidade que eu postei essas outras fotos, que depois vou mostrar aqui para vocês também, eu comecei a ter as vendas e comecei a acreditar que aquilo era possível. Aí eu comecei a estudar, fui começar a estudar marketing digital, fiz cursos e fui me aprofundando nisso e encontrei várias técnicas que a gente precisa, né, aplicar, várias estratégias para vender no mundo online, até porque eu não me identifiquei com as vendas presenciais, eu queria mesmo fazer essa parte do online, que para quem tem vergonha, para quem, eu acho que a gente não tem que atirar para todo lado, a gente tem que definir o que a gente quer, porque se a gente atira para todo lado, a gente não acerta nada, né, a gente precisa focar em algo e seguir aquelas estratégias. E aí foi, em um ano de Frida, né? Não foi um ano a partir desses 4 meses, um ano, né? Que foi eu inaugurei a loja finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Comecei a vender lá para final de março, abril. E no outro janeiro eu já estava vendendo o dobro do que eu achava que era possível uma artesã vender. Então eu já estava assim, lotado de produção, eu já estava ficando louca, porque aí já era muita coisa, mas ao mesmo tempo eu já estava ali no meu limite de produção. Então em um ano eu já estava faturando muito aí, que eu acreditava, né, o dobro do que eu acreditava que era possível. E aí, deixa eu mostrar um pouquinho das fotos aqui para vocês. Esse aqui é o meu primeiro logo. Sempre fui eu que fiz, tanto o primeiro logo como o segundo logo. Então, assim, não tem a necessidade de grandes investimentos para começar. Depois você vai melhorando com o tempo suas coisas. Olha aqui a minha foto que eu falei no sofá. E aí eu colocava, né, esses stickers e tudo mais. Olha essa última foto aqui no Instagram já. Era com os materiais que eu tinha ganhado. Então, era fita de cetim, as meias eu tive que comprar. Nem lembro o nome, que chama a pérola com os strass, eu ganhei isso também, daí eu coloquei, mas tá vendo que a foto tá escura, o logo tá maior. Essa outra foto aqui do meio tá até que tá bonita, né? Foi logo no primeiro carnaval, como eu inaugurei a loja aí comecinho de janeiro, já fiz o primeiro carnaval, fiz esses lacinhos com aquelas fitas que eu falei que eu tinha comprado, que não era muito o intuito de usar depois, mas essa foto deu muito certo e foi assim, eu tava criando, eu nem sabia se minhas fotos iam ficar boas ou não, por mais que eu tivesse noção de foto e tudo mais, eu não sabia se iam ficar boas ou não, até que eu tirei a foto, ficou escura, eu coloquei uma folha de sulfite assim na janela e bati a foto e a foto ficou bonita assim, né, para aquela época. Lógico que hoje tem outras táticas e tudo mais, mas para 4 anos atrás era uma foto que ficava bem legal e eu já estava começando a diminuir o nome aqui da logo, porque eu achava que tinha que entrar mais em destaque os laços. Mas ainda assim, ó, colocava, fazia diferente o nome da loja. E uma das fotos que eu falei que eu já não tinha mais fotos e postei, foi essa primeira e a terceira. Então, principalmente essa terceira, depois que eu postei ela, já começou a engrenar. Então, assim, era uma foto comum, não estava escura igual as outras. Eu achava que não estava balanceado os laços, que estavam meio tortos. E tá, realmente. Mas, naquela época, isso não era uma coisa que ia influenciar muito, né? Então, foi quando eu postei essa e outras que eu não estava querendo postar e as coisas começaram a acontecer. Aqui nessa foto do meio, por exemplo, eu já estava assim no meu limite da criação com os materiais que eu tinha, então eu comecei a fazer, nossa, tudo que vinha na mente eu começava a fazer e fui fazendo, né? Tanto que assim, eu não acho feio, mas dá pra ver que eu já estava ali, já não estava conseguindo criar minhas coisas discretas e estava fazendo algo mais ousado, tá? Aqui já são as fotos atuais. Lembrando que eu tive todo esse tempo, né, acho que 3 anos de Android, então eu usava o Android e tudo mais, e depois que eu adquiri o iPhone, eu gostava muito de Android, eu era contra o iPhone, até que as meninas acabaram me convencendo que era muito melhor, e realmente depois que eu vi, a gente consegue fazer foto muito mais nítida, foto com fundo branco muito melhor, mas não é um empecilho, tá? Basta você querer, basta você se dedicar, basta você praticar, que você consegue fotos tão boas quanto, tá?
E aí já é a evolução um pouco das minhas fotos, né, de como era antes, escura. A gente precisa destacar, né, como eu não destacava, ficava colocando essas outras coisas junto na foto, e como que fica um trabalho mais apresentável, um trabalho que você destaca mais os produtos. Aqui, para quem é laceira, vai entender o meu boutique de antes e o meu boutique depois de praticar. Então, assim, no começo, você vai fazer algumas coisas que não estão do seu agrado, porque a gente está acostumado a se comparar com lojas que já estão lá, né, vendendo, que já passaram pela prática. Então é fácil você ficar se comparando e colocando para baixo, porque no começo você não consegue fazer. Olha o jeito que eu fazia, e eu vendi um monte, foi vendendo um monte que eu aprendi a fazer do outro jeito e deixar o laço mais redondinho, com o espacinho, mas olha como que eu fazia aqui no começo, entendeu? E mesmo assim vendi. Então a gente tem que ir fazendo, porque se a gente não faz, a gente não vende, se a gente não vende, a gente não pratica e não aperfeiçoa, né? E hoje, olha aqui, ó, meu perfil com muitos seguidores, mas não foi nada do dia para noite, não foi nada comprado, né? Foram 4 anos de trabalho, de muito trabalho, não é uma brincadeira, não é uma fazendo tempo extra, não. Foi realmente um trabalho onde eu me dediquei, tive resultado rápido, não foi só sorte, foi, né? Foi a oportunidade que eu vi com um trabalho lucrativo, com uma coisa que eu gostava, que tinha a ver comigo, e o estudo, né, e a prática, que eu pratiquei muito, e foi aumentando desse jeito. E aí são muitos pedidos todas as semanas, todos os dias, e aí eu fui aprendendo anúncios, e aí eu fui cada vez mais alavancando aí o meu negócio. Então não é do dia para a noite. Falar que você vai começar, eu vejo muitas promessas aí de 5, 6 mil reais do dia para a noite, não é assim, tá? É um período, você precisa, como qualquer outro lugar, como qualquer outro negócio que você for abrir fisicamente, tem um tempo para o negócio começar a dar certo, né? Então, tem essa diferença. Às vezes, quando a pessoa abre um negócio físico, ela sabe que vai demorar no mínimo 1 ano para começar a dar resultado, que ela tem que ter o dinheiro para se manter e para sustentar um negócio durante um período. E aí, no online, como a gente não entra com muito investimento, a gente acha que tem que ser do dia para a noite. A gente vê aquela pessoa que está tendo resultado e fala, nossa, foi rápido. Não, mas teve muito trabalho. E as coisas demoram e cada vez vão demorar mais, porque cada vez são mais concorrentes, tá? Então a hora é agora, a hora é agora de procurar o seu destaque, de procurar um meio de se destacar aí na concorrência e entrar de vez nesse mundo online. E se você está aqui hoje, né, você está dando esse primeiro passo, pode ser que você já tenha visto minhas aulas em outros momentos, mas isso que é importante, é você querer, porque se você não quer, as coisas não acontecem. Então dá o primeiro passo, se motivar a estudar e fazer as coisas no seu negócio é o mais importante, tá? Você precisa acreditar que é possível. Para de ficar pensando na concorrência, eu vou falar isso ao longo das aulas, tá? Hoje eu posso ter funcionários, eu faço muitas vendas todos os dias, a empresa pode ser pequena, porque é uma empresa pequena ainda, mas o resultado é enorme, não tem limite quando você trabalha com a internet. Mesmo que você foca num público menor, a internet, o Brasil tá cheio de gente, então você consegue vender, não tem limite para isso, tá? Me sinto realizada, me sinto motivada, trabalho dentro da minha casa ainda e não pretendo sair, porque essa é uma, né, das razões de eu ter lutado tanto por meu negócio e pertinho da minha família. Te falar que você vai ficar lá o tempo inteiro com a tua família, que você vai ficar cuidando e tudo mais? Não, tá? É muito trabalho realmente. Não tô aqui para mentir para você e te criar uma ilusão de que é tudo fácil. E trabalhar em casa não é fácil, gente. Geralmente mulher tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, tem um negócio para cuidar, e cuidar do negócio não é só produzir, não, tem várias coisas que a gente tem que tomar conta. Por isso que às vezes a pessoa está só produzindo e não tem resultado. Por quê? Produzir, no começo produzir, postar e divulgar é as primeiras coisas, mas depois quando você começa a vender fazer foto, produzir para postar, atender o cliente, quanto mais vender, né? Quanto mais vender, mais tem que produzir, você tem que cuidar do marketing, você tem que cuidar da logística de envio, você tem que cuidar de tudo isso. Então, né, de administrar o seu negócio. Então, não é um negócio fácil, eu não tô aqui para enganar ninguém. É muito trabalho? É simples o que tem que ser feito? Mas não é fácil fazer todo dia, porque a gente tem essas outras variáveis aí que a gente tem que fazer no nosso dia. Então, é simples, mas não é fácil se dedicar o tanto que precisa, tá? Vale muito a pena. Só isso que eu posso dizer para você, né? Hoje, tô tranquila, hoje vendo muito bem, então venho, lógico, vendendo desde o primeiro ano, mas hoje eu consegui automatizar processos, consegui deixar tudo mais fácil, então hoje eu já tenho muito mais tempo com as minhas filhas e tudo mais, mas é um processo, né?
É a mesma coisa quando você vai trabalhar fora. Tem seus prós e tem seus contras, né? Eu não precisaria estar aqui passando meu conhecimento, estava bem tranquila com a minha loja, só que eu vejo milhares de artesãos passando pelo que eu passei, com essa dificuldade, né? Eu acredito muito que a gente precisa de oportunidade para conquistar nossos sonhos, para ter uma renda digna, né? Para a gente ter uma vida digna. Então, eu estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para ajudar e eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu consiga nessa minha jornada, porque hoje não são só os laços. Hoje eu ajudo muita gente, né? Já faz um ano que eu estou trabalhando insanamente nas duas coisas, mas eu quero proporcionar, né, o que eu não tive lá no começo. Eu quero ajudar para que as pessoas consigam desenvolver seu negócio mais rápido e consigam ter resultado mais rápido e ficar aí tranquila, né, se não quiser voltar ao mercado de trabalho, não voltar, poder ter o seu negócio, poder trabalhar em casa, poder ter uma renda, poder parar com essa encheção de saco dos familiares de que, ai, não, tem que trabalhar e tudo mais. Eu quero que vocês tenham reconhecimento, então eu tô aqui para ajudar vocês. Todas nós merecemos, né? Então, do mesmo jeito que eu consegui, eu quero que vocês consigam também. Bom, vamos ao nosso conteúdo agora? Jeito tradicional ou intuitivo, gente, não funciona na internet, tá? Às vezes a gente pensa, para vender online, vê-se milhões de lojas aí na internet postando, produzindo, fotografando e postando, a gente acha que é só fazer isso, né? E não é. Se fosse só fazer isso e o milagre acontecesse, não estaria ninguém aqui nessa aula, não estaria ninguém buscando conhecimento para conseguir fazer isso. Quando a gente vê alguém postando uma foto lá, uma legenda, a gente acha que é só aquilo, não é. Possivelmente por trás disso tem uma estratégia, tem todo um contexto que você precisa estar aplicando para conseguir fazer com que apenas um post dê resultado. Então, não é daquele jeito tradicional que a gente acha quando o cliente pega o produto na mão, quando você está vendendo ali pessoalmente, tá? Pela internet é diferente, a gente precisa de estratégia, né? Episódio 1, empreender com artesanato transformando o que você ama em um negócio de verdade. Então, muda essa chavinha, não é o que eu amo, não é o que eu gosto, não é meu hobby, é um negócio, é uma empresa. Eu preciso fazer disso uma empresa para que possa trazer resultado com frequência, tá? E como se destacar para vender todos os dias. Antes de te falar o que fazer, eu preciso falar o que não fazer, tá? Para de receber pedido através de fotos de outras lojas, tá? Um ou outro pode fazer? Sim, mas você não pode só depender disso, só depender da criação de outras pessoas. Você precisa ter o teu estilo, você precisa ter tua marca. Vou falar isso agora ao longo dos vídeos. Pare de se preocupar com o preço da concorrente. Você consegue controlar isso? Se você se preocupar, você vai conseguir mudar o valor? Não vai, né? Então larga o teu concorrente lá e foca no teu negócio. Esquece. Aquilo lá não vai influenciar em nada, não vai atrapalhar suas vendas. Deixa ela lá com o negócio dela e foca aqui no seu. Para de divulgar somente a foto do produto e o valor, porque isso não tem estratégia nenhuma, não tem fundamento nenhum e não vai resolver, tá? Para de achar que você só vai conseguir vender quando tiver aqueles materiais diferenciados ou aquela máquina dos sonhos. Lógico que isso vai te ajudar, mas não é isso que vai fazer você vender, tá? Você pode começar com pouco e ir melhorando, né, ao longo da sua jornada. E pare de fazer coisas aleatórias sem estratégias, porque você só perde tempo e não traz retorno nenhum. Bom, primeiro conteúdo aqui dessa aula. Para de querer atender todo mundo e foque um público menor. Muita gente acha que não é necessário, que se está todo mundo atendendo todo mundo, o negócio é fazer para todo mundo, mas não é bem assim, tá? Tem muita gente querendo atender todos os públicos, mas na verdade essas pessoas não estão vendendo. E outras, mas aquela fulana está vendendo. Está vendendo, mas ela começou lá atrás, com um trabalho muito bem feito e hoje ela consegue atender vários públicos. Mas te garanto que não foi sempre assim, tá? Por mais que ela atendia vários públicos, acabava focando em algum público mais, onde ela foi ficando melhor e aí foi aumentando para vários públicos, tá? Então, primeiro de tudo, não é hobby, gente, é negócio. E negócio precisa de estratégia. Não tem como você ir, pega uma dica aqui, pega uma dica ali, pega outra dica lá, vai misturando tudo isso, não faz isso todos os dias e aí acha que vai dar resultado. Então, não, tem uma estratégia, tem um método que você tem que seguir para que isso aconteça, tá? E a maioria dos seus concorrentes estão tentando vender para todo mundo. Então você pensa, se ele está tentando vender para todo mundo, eu também vou fazer isso, porque senão eu vou deixar de vender, né? Ele vai vender para todo mundo e eu vou vender só para bebê, vou vender só para mulher X, vou vender... Não, vou vender para todo mundo, né?
Que tal você entrar numa concorrência menor? A partir do momento que você vende tudo, você entra lá junto com todo mundo que está vendendo tudo. Então, se você foca, né, numa oportunidade igual eu tive, que eu vi que estava faltando aquele produto no mercado, você acaba entrando numa concorrência menor. As pessoas vão te achar com mais facilidade. Você consegue se destacar numa concorrência menor. Tá vendo a diferença de atender todo mundo e atender, né, fazer um negócio diferenciado, né? Bom, focando em um público menor, você pode criar soluções para os problemas desse público, porque a partir do momento que você não tem que pensar em todos os públicos, você foca em um e você começa a achar coisas ali que você pode resolver para ele, tá? E não é uma coisa absurda, eu preciso resolver um problema, mas eu vendo uma peça que ela é só de desejo, ela não é uma peça decorativa, que problema que eu vou resolver? Não! Você pode resolver outros probleminhas ao longo disso. Você pode entender teu cliente e saber como ele gosta de comprar e atender ele da forma, entendeu? Nichado, né? A gente chama de nicho, mas eu não gosto nem de falar, porque muita gente já não consegue encontrar o teu, não consegue, e aí acaba ficando com, né, com preconceito contra essa palavra. Então, um grupo menor, atende um grupo menor para você conhecer. Eu fico pensando assim, né, tem gente que quer começar atendendo todo mundo, você não consegue entender nenhum grupo, nem um cliente ali, você vai conseguir entender todos os clientes para atender todos os grupos que você quer, entendeu? Então, fazendo isso, você vai atrair mais gente que tem interesse no seu produto, pois você está divulgando, você vai divulgar para quem realmente tem interesse, para quem realmente serve o seu produto. Você não vai estar fazendo um post aqui, um post ali, um post lá, cada hora para uma coisa, entendeu? E depois que você conquistar o seu espaço, você se destacar naquele meio, você pode atender outros grupos. Até hoje eu não fiz isso, tá? Ilimitado a venda online, então você não precisa se preocupar com isso, mas se depois você quiser ampliar para atender outras idades e tudo mais, aí você pode fazer isso sim a partir do momento que você se destacou. A estratégia do grupo, a estratégia de atender um grupo menor é para você se destacar mais rápido, porque você vai estar atendendo menos pessoas, você vai estar entendendo delas, você vai estar focando nelas, fazendo o produto para elas, atendendo da maneira certa, fazendo posts que elas se identifiquem, você vai acabar tendo um destaque, porque em grupos menores você consegue se destacar melhor, você consegue bolar ideias novas, né, que não é aquilo que está todo mundo fazendo, e consegue atrair esse público e depois, futuramente, se você quiser ampliar, você pode, não é necessário, tá? Você continuar focando também dá muito resultado. Então, assim, pensa aí se você quer toda essa concorrência ou se você quer afunilar essa concorrência e trabalhar em grupos menores. E tem gente que não tem, né, nem concorrência. Tem coisas hoje em dia que você não tem nem concorrência. Aí você tem que analisar. Será que não tem porque não tem público, o público é muito pequeno? Ou então tem que ver, né? Porque criar as coisas assim do nada é complicado. Geralmente, quando a gente define uma coisa, já tem alguns concorrentes naquele setor. Então, teria que ser algo que não tem muito, né? Mas ao mesmo tempo que se não tem nada, pode ser que não tenha um público. Então você tem que focar em públicos menores, mas que tenha, né, que você veja essa demanda. No meu caso, vou dar o meu exemplo para que você possa entender. Eu foquei em laços delicados, laços discretos, tamanho não, porque eu atendia de PP a GG, porém para bebês. Então eu foquei em bebês. No começo eu fiz um foco maior, onde não estava dando resultado, depois eu fui diminuindo, até que um dia eu tive que tomar a decisão de que eu ia atender de 0 a 2 anos e não divulgava mais, que era até 5. E é difícil isso? Lógico que é difícil, a gente fica naquela, mesmo vendendo a gente fica naquela, será que vai prejudicar? Será que as mães não vão querer mais comprar? Mas isso não significa que você não vai atender. Se aparecer uma mãe, por exemplo, no meu caso de 5, de 4, que queira meu produto, eu vou atender. O que não pode você tem que focar através das redes sociais, através do seu site, do seu catálogo, em determinado produto para você atrair aquelas pessoas, mas não significa que você precisa recusar a venda, tá? A diferença é, atenda quem você quiser atender, só que nas redes sociais você vai focar nesse grupo menor que você escolheu. Lembrando, atirar para todo lado, querer vender a todo custo, querer enfiar o produto a goela abaixo do cliente, isso não é sustentável ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, porque é cansativo, você vai ficar fazendo, e você não tem nada consistente. Então, vamos focar em estratégia que você consiga, né, cada vez mais deixar o seu negócio mais fácil, rodando sozinho, com vendas diárias, né, fazer uma maquininha mesmo para que você não tenha que ficar se desgastando tanto. Agora que você definir a hora que você definir seu grupo,
você tem que estudar o teu cliente, você tem que entender ele se você quiser vender, tá? A internet mudou, o marketing agora mudou, você precisa focar no seu público e não só no seu produto, né? Então, lembrando mais uma vez, não é hobby, é negócio e negócio precisa de estratégia. Entender teu público é mais uma estratégia que você precisa para conseguir vender online. Então vamos lá, saber informações simples como gênero, idade, onde moram. Vou dar meu exemplo aqui, o meu é mulher, idade de 25 a 45 anos. Geralmente eu foco mais nos estados ao entorno aqui do meu estado de São Paulo, mas tenho clientes no Brasil todo. E mais complexas, como o que o seu cliente gosta, quais as lojas que ele compra, quais problemas dele você pode resolver. No meu caso, quando eu comecei, não existia a presilha antideslizante. Eu fui uma das primeiras pessoas, eu não tinha visto nada, e olha que eu analisava muitos concorrentes, analisava tudo, não tinha visto nada. Eu achei isso num vídeo lá dos Estados Unidos e demorei pra caramba para achar um material aqui no Brasil, para achar um material aqui na minha cidade, e aí eu comecei a fazer daquela forma com a borrachinha. Então eu fui praticamente a primeira, eu acredito, não sei se tinha alguém antes, mas fui uma das primeiras. E aí isso aí foi um destaque, porque para mim aquilo lá era normal. Era óbvio que um bebê que tinha pouco cabelo, e eu testava na minha filha que tinha pouco cabelo, precisava de ter alguma coisa dentro do bico de pato que não parava. E o velcro era um saco, porque ou ele era de velcro e não parava, ou então ele era com velcro dentro da presilha e colocava e você não conseguia tirar. Então, para mim, foi um diferencial que na época eu nem achava que era. Então, você tem diferenciais para quem já está trabalhando, com certeza você tem diferenciais que você acha que é óbvio que, por exemplo, você tem que ter uma tiara de qualidade. Para quem trabalha com laço, ou uma linha de qualidade para quem trabalha com crochê, que você acha que isso é óbvio que eu tenho que ter um material de qualidade. Só que se você divulgar isso como benefício do seu produto, teu cliente vai te ver diferente da concorrência. Então, às vezes, uma coisa que você acha que é óbvia, tanto que eu não divulgava no começo a presilha. Eu colocava que era antideslizante, mas para mim eu só colocava, não focava nela, não mostrava ela, não incentivava, não mostrava como ela podia funcionar. Entende? Então, às vezes você tem o negócio na tua mão, mas você não enxerga porque você acha que é óbvio que um material de qualidade, por exemplo, né, você tem que ter no teu produto. Então, a gente tem que saber disso. E isso foi um dos meus diferenciais no começo, além de ser aquela oportunidade que ninguém estava vendendo direito aquilo, ser uma coisa que eu gostava, de ser lucrativo. Então, tá vendo que é um bolado de coisas? E informações mais complexas, que lojas que eles compram, né? Eu estou mais focada no nicho de bebê, então entendo mais desse público, mas você tem que ver no teu, porque isso funciona para todo mundo, é o marketing atual, é o marketing online, né, o marketing digital. Então, você tem que estudar aí as lojas que o seu público segue, as páginas que ele segue, para você começar a entender melhor dele, né? O que ele gosta, como ele gosta de comprar, se ele compra mais à vista, se ele compra mais no cartão, se ele parcela, se ele não parcela. Tudo isso, sabe? E detalhes mais dele também, né? Se ele tá mais no Facebook, se ele tá mais no Instagram, se ele gosta de tudo, gente. Tem que aprofundar nisso para você entender ele, entender as dúvidas dele. No começo é mais difícil porque a gente está descobrindo tudo. A gente está montando a loja, fazendo produto, comprando material, fazendo a divulgação. Então, no começo parece mais louco o negócio, porque a gente tem que fazer tudo. Mas ao longo do tempo você vai conhecendo mais teu cliente, porque ele vai te mandando perguntas. Então você vai anotando essas perguntas para você tirar dúvida. Então isso vai fazer parte do seu conteúdo, tá? Tirar dúvida do seu cliente, falar com ele sobre essas coisas, né? Pode ter temas que ele gosta ou pode ser mais envolvido com o teu negócio, mas tem que ser coisas que conectam com ele, que façam sentido para ele, tá? Com isso você vai se comunicar muito melhor através das redes sociais, tá? E o seu cliente vai prestar mais atenção de você, porque você está fazendo um negócio especialmente para ele. Você não está fazendo um negócio jogado, você não está só vendendo o seu produto porque você precisa vender. Você vai estar focando no cliente e aí ele vai começar a se interessar mais pelos seus produtos. Bom, terceiro ponto. Como o cliente vê você no meio de todos os concorrentes? Olha aqui o desenho, ó. Você tem que sair da turma e se destacar de uma forma diferente. Lembrando mais uma vez, não é hobby, é negócio e negócio precisa de estratégia, tá? Posicionamento é mais de uma estratégia que você vai precisar aplicar no seu negócio. Você vai querer ficar lá brigando com todo mundo, fazendo tudo igual.
entendeu? Você tem que se destacar de alguma maneira para o teu cliente prestar atenção em você, tá? Então você tem que mostrar o seu negócio da forma que você quer que o cliente veja. Pode ser que ele veja um pouco diferente, sim, só que se você não prestar atenção nisso, você vai começar a fazer só por fazer, cansada, porque depois de tanto postar a gente fica cansado e vai fazendo de qualquer jeito, e não, a gente tem que pensar o jeito que o cliente vai ver a gente, né? Nome, a logo do seu negócio, as cores que você vai usar no teu feed, a qualidade das fotos. Isso vai estar passando profissionalismo? Porque de amadores, gente, a internet tá cheia. De fazer por fazer, de fazer só para ver se vai vender, tá cheio. E as pessoas percebem isso, quem tá levando o negócio a sério, quem não tá? Então, por exemplo, o nome, tem gente que coloca lá, fulana de tal arts. A pessoa no começo, ela não sabe o nome da sua loja, então ela não vai procurar pelo nome da sua loja, ela vai digitar aquilo que ela está procurando, amigurumi, crochê, tapete, decoração personalizada, vela, biscuit, MDF, laço. Então, se você não tiver alguma coisa no seu nome, né, no nome lá, arroba, por exemplo, no Instagram, que tem a ver com o seu negócio, vai ficar muito mais difícil dessa pessoa te encontrar, porque ela não vai procurar um nome e depois laço, ela vai procurar a palavra. Então, se não tiver, fica mais complicado. A sua logo tá bonita ou tá cheia de informação que a hora que a pessoa abre no Instagram ela não consegue nem identificar. Como eu disse, eu fiz a minha, eu tinha um pouco mais de facilidade, mas foram logos bem básicas, né? A logomarca foi uma coisa bem... A minha segunda logo é escrita, só tem um lacinho. Então, assim, faz com o que você pode, mas faz uma coisa limpa, que as pessoas consigam ver, identificar que é você, né? As cores, quais cores você vai usar mais? Tanto que tem produto que eu nem posto, porque eu gosto de manter um padrão ali harmônico no meu feed. Não adianta você ficar postando aquela mistureira de coisa que a pessoa cansa. A hora que ela abre teu feed do Instagram, né, as fotos onde aparecem todas, ela cansa de ver aquele monte de informação. Então é interessante que mantenha um padrão nas postagens, que você mantenha as cores para ficar agradável dela ver. Ela abre aquela feed e fala, nossa, olha, tô desejando esses produtos, deixa eu escolher. Agora, quando ela abre, tá tudo confuso, misturado um monte de frase, copiada dos outros, e mal feitas, a pessoa fica cansada. Eu, por exemplo, não consigo nem ficar olhando muito tempo um perfil assim, tá? Então, passar profissionalismo. Você tem que se preocupar com isso. Você não tem que esperar que teu cliente te enxergue de forma profissional se você não passa isso, tá? Confiança, mesma coisa, existem vários jeitos de passar confiança, uma é postando depoimento, tá? Mantendo a sua conversa o mais transparente possível, oferecendo formas de pagamento seguras para o teu cliente, para que ele possa confiar você mais no começo. Depois é mais tranquilo, sim, mas no começo realmente as pessoas não estão confiando muito porque existem milhares de lojas na internet, então os números importam um pouco no começo, as pessoas ficam meio inseguras de comprar daquela pessoa que tem pouquinho seguidor, fica com medo de fazer a compra e a pessoa mudar o nome e sumir. Então, assim, são várias formas de passar profissionalismo, tá? E por que que teu cliente vai escolher a sua marca ao invés do concorrente? Você tem que se destacar, não adianta achar que só copiar vai dar certo. Pode dar? Pode, mas você vai ser somente uma cópia, tá? Tanto que às vezes a gente se preocupa com alguém que está copiando a gente, mas o cliente mesmo ele sabe quem que está copiando, quem não está. E não fica legal. Eu recebo muitas mensagens de gente que copiam o meu perfil assim, fala assim, até a mão parece a tua. E não é legal porque a pessoa percebe, os seguidores em comum percebem que aquilo ali não é um trabalho autêntico, né? Então, assim, pode copiar, não é copiar, é modelar. Você vê aquilo, se inspira naquilo e faz o teu, coloca teu toque, coloca você. É isso que vai te destacar da concorrência, não é ficar só copiando, tá? E como que o mesmo produto pode custar em lojas diferentes? R$8, R$20, R$60, dependendo do seu artesanato, R$100, R$500, R$1.000. É o posicionamento, é porque a pessoa, a marca, se preocupa em como que o cliente está vendo. Então você tem que se preocupar com tudo que você faz no bastidor e com tudo que você faz lá na frente. Porque não adianta, às vezes você está toda atrapalhada aqui e reflete aquilo no seu negócio e o cliente te vê toda atrapalhada, te vê, não passa confiança, não te vê com confiança, não sente segurança para comprar. Então a gente precisa de toda essa estratégia de posicionamento, tá? Aí você fala assim, nossa, mas é só um artesanato? É só um artesanato, mas empreender é isso, tá? Empreender não é só produzir, empreender não é só tirar foto, postar foto, a gente precisa aprender tudo.
E aí, ao longo do tempo, as coisas vão ficando mais fáceis, porque no começo a gente precisa aprender a fotografar, a gente precisa aprender a editar, a gente precisa aprender essa questão da harmonização do feed, ou como fazer uma bio, né, a biografia do Instagram corretamente, para que a pessoa entre e saiba o que você oferece, para que não fique nada confuso. Então, tudo isso é ao longo do tempo, você não precisa fazer nada tudo de uma vez, entendeu? Mas é importante que você vá se preocupando com um pouquinho de cada estratégia e vá colocando isso em prática e acorde, você precisa ver que empreender não é só fazer o nosso artesanato. Fazer é bom, é gostoso, a gente gosta e a gente ama? Sim, só que para vender e vender com consistência e vender todos os dias e transformar disso um negócio sustentável que a gente possa depender dele, a gente precisa estudar todas essas outras coisas, tá? Então aqui são coisas básicas, mas são coisas que vão fazer muita diferença no seu dia a dia se você aplicá-las, tá? Então, resumindo esse episódio 1, fazer o que todo mundo tá fazendo e ficar na briga por atenção, será que rola isso? Atirar para todo lado? Ficar esperando o resultado? Você precisa definir um grupo menor, você precisa diminuir essa sua concorrência, você precisa se destacar dentro desse grupo, tá? Fazer divulgação aleatória sem sentido nenhum, ir lá e colocar laço tal, amigurumi, né, boneco tal, e não postar nada, e não falar dos benefícios, e não falar, não conversar com o teu cliente vai trazer resultado? Se você não conhecer o teu público, você não sabe o que postar, então você precisa saber o que ele quer ouvir para você conseguir fazer as suas postagens e que ele se interesse, né, e que tenha resultado. E o terceiro ponto, posicionamento. Você vai criar sua loja de qualquer jeito, sem pensar em como o seu cliente está te vendo online? Você define o jeito que ele quer, que você quer que ele te veja, tá? Então a gente tem que cuidar disso. E mais uma vez, não é hobby, é negócio. E negócio precisa de estratégia. A gente precisa abrir o nosso campo de visão. A gente precisa fazer tudo isso, senão você vai ficar perdendo tempo fazendo e não tendo resultado. E não é isso que eu quero aqui para você, tá? Então, espero que vocês tenham anotado aí. Espero vocês para a próxima aula, tá? Então, vender artesanato na internet é possível sim, desde que você estude e você pratique. No começo é mais complicado? É. Só que com técnicas, com estratégias, você vai fazendo e você vai vendo que ao longo do tempo fica tudo mais fácil, as coisas começam a girar sozinhas, entendeu? O negócio não depende tanto de você quando você já não tem que produzir sozinha. Então as coisas vão acontecendo, mas no começo a gente precisa prestar atenção em tudo isso se a gente não quiser ficar aí igual tem muita gente hoje estagnada, fazendo, desanimando, vivendo na oscilação das emoções. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Hoje vende uma venda, amanhã não vende nada, fica nessa insegurança, tá? Então, no próximo episódio eu vou falar de como evitar as maiores armadilhas que te impedem de vender. Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa aí para quem já começou que não está te agregando a nada e você está só perdendo tempo. E para quem não começou ainda, é interessante porque ao longo do processo você vai fazer várias outras coisas que não estão aqui nas aulas e que podem te atrapalhar. Então você já sabe, já toma cuidado com isso, tá? Me siga no Instagram se você não está seguindo ainda, no Facebook tá aqui os usuários e deixa um comentário aqui abaixo da aula dizendo se você gostou do que você já viu até agora, o que você tirou de proveito, se você já sabia disso, se você não sabia, como que tá aí o teu negócio, me conta um pouquinho, tá? Espero vocês na próxima aula. Beijo!